Olá, eu sou Adelita Fernandes, treinadora comportamental, e nesse vídeo eu vou abordar uma das principais qualidades do orador comunicador, que é a dicção, como pronunciar as palavras corretamente. Acompanhe! Você gosta da sua voz e da sua forma de se comunicar? Eu tenho dicas fantásticas nesse vídeo que vão te ajudar a aceitar melhor a sua voz e o seu jeito de se comunicar. Mas primeiro nós precisamos entender algumas questões. Por exemplo, para ter uma melhor credibilidade em público, é importante nós prestarmos atenção na nossa dicção, na nossa forma de falar as palavras, de pronunciá-las corretamente. Então, por exemplo, as pessoas que falam muito rápido, elas tendem a engolir os R's e S's finais nas palavras como levar, trazer, buscar. Tem R no final e de repente você fala e nem presta atenção. Isso é para levar em tal lugar. Levar, trazer, buscar, como se tivesse um acento agudo e um circunflexo no final da palavra, e não é. Se tem o R no final, nós precisamos pronunciar esse R, assim como os S's finais em fizemos, levamos, entendemos. A pronúncia rápida faz com que nós não pronunciemos corretamente essas palavras. Mas é claro que numa linguagem coloquial no dia a dia, algumas contrações, como o pra no lugar de para, acabam acontecendo. No entanto, uma das qualidades do comunicador é a boa dicção, é a forma como você pronuncia as palavras. Quando nós temos um hábito de falar, por exemplo, algumas palavras erradas, ou não nos atentarmos às concordâncias, ou ainda falarmos palavrões ou palavras desprovidas de significado, você acaba tendo uma forma de falar que é a sua identidade. Então, quando você precisa falar em público, você traz a sua identidade, porque não tem como você se moldar de uma outra forma em público. Agora eu não vou falar palavrão, ou agora eu vou ter uma melhor dicção, ou agora eu vou falar os R's e S's finais. Então, qual a proposta que uma instrutora de oratória te traz? Primeiro, preste atenção na forma de falar. Não fale tão rápido e nem tão devagar. Preste atenção na tua pronúncia e nas questões de singular e plural. Agora eu já aproveito e passo mais dicas ainda. Porque as concordâncias de plural e singular, elas são necessárias para falar em público e ter uma boa impostação, uma boa credibilidade, é um conjunto. Então não adianta apenas você ter conteúdo se você não passa esse conteúdo com credibilidade. E a dicção é apenas uma dessas características. Nos próximos vídeos eu vou falar mais qualidades do orador, do comunicador. Acompanhe! Ainda quando falamos em dicção, é importante abrir a boca para falar em público. Agora eu fiz bem proposital mesmo. Algumas pessoas falam entre dentes ou não abrem a boca para falar em público. E isso impede que o público entenda o que você quer falar. Então nós precisamos cuidar dessa forma de falar, abrir a boca para falar em público, pronunciar as palavras corretamente. E aproveito e trago aqui também algo bem importante, que é o cuidado com a voz. Agora eu já agrego mais informação ainda nesse vídeo. Por quê? Não existe voz feia ou voz bonita para oratório. O que existe é saber se comunicar com eficácia e se fazer entender. Algumas pessoas têm uma voz mais aguda, outras uma voz mais grave. O problema não está entre o agudo e o grave. O problema está em não gostar da sua voz. Porque se você tem então essa crença de que a sua voz é feia, cada vez que você começar a falar em público, você vai ouvir a sua voz e não vai gostar. E isso não vai gerar uma postura de credibilidade perante essa plateia. Então, aceite a sua voz,
aceita a sua forma de se comunicar e com o tempo vai lapidando, moldando algumas questões que não são tão positivas ainda. Por que eu digo ainda? Porque oratória é um processo comunicativo, é um processo de evolução desde que você se comprometa com isso. Então, você quer ser um excelente comunicador? Grave vídeos, grave áudios, mande áudios pelo WhatsApp, se ouça depois que você enviou, quais os vícios de linguagem, o que eu não gostei. No começo você se assusta, depois você começa a perceber as palavras repetitivas, a forma como você se tornou redundante, nem mesmo você entendeu a tua mensagem. Isso só é possível se você passa a ter um comprometimento com a sua própria comunicação. Todos querem chegar à excelência, mas poucos estão dispostos a pagar o preço, o investimento no tempo de prestar atenção em tudo isso e assumir essa responsabilidade, essa competência comunicativa para si mesmo. Falar em público com eficiência leva um tempo, mas é um tempo bem empregado. Porque você precisa primeiro entender que se você fala muito rápido no teu dia a dia e você leva isso para o mundo da oratória, as pessoas podem não te entender. Se você fala muito devagar e essa é a sua forma de se comunicar e de repente você tem uma bagagem incrível de conteúdo, de conhecimento e você é convidado para ser palestrante, porque as pessoas te admiram pelo seu currículo. De repente você vai falar 2 horas. Já está dando soninho de me ouvir falando desse jeito? Então imagine ouvir uma pessoa que fala baixinho, que fala bem tranquilo por muito tempo. Dá sono, não prende a atenção das pessoas. Por isso que adequar voz, as ênfases na fala, essas ênfases são muito importantes. Vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, os livros chegaram de navio antes da inauguração da Bienal. Essa é uma frase que pode ser utilizada de formas diferentes. Veja, os livros chegaram de navio antes da inauguração da Bienal. Agora eu já enfatizei para uma outra palavra. Vamos para a terceira opção. Os livros chegaram de navio antes da inauguração da Bienal. E uma quarta opção, os livros chegaram de navio antes da inauguração da Bienal. E posso seguir com mais alguns exemplos. Por que eu quero te mostrar isso? Nessa tua fala, quer seja de meia hora, 1 hora ou mais, você precisa saber as palavras-chave e ainda quais enaltecer no texto, para manter esse público acordado, para gerar credibilidade, para mostrar também que você tem conhecimento e propriedade do que você está falando. Então, por isso que adequar a sua voz nem muito baixo, nem muito alto. Falar alto o tempo todo incomoda se é um público pequeno. Então acompanhe também nos próximos vídeos como utilizar o microfone a seu favor. Eu sou Adelita Fernandes, treinadora comportamental, e neste vídeo eu abordei sobre dicção e voz, como melhorar esses 2 quesitos para falar em público de uma forma mais positiva. Se você se identificou, percebeu quais são as suas falhas, pontos que podem ser melhorados e gostaria de aperfeiçoá-los, clique no link abaixo e se inscreva no nosso curso online de oratória, pois lá eu mostro para você o passo a passo, as dicas básicas para falar em público. Vamos para um nível intermediário, não apenas de gestos e postura, e chegamos no nível de comunicação intrapessoal, que é o que você diz para você, utilizando técnicas de PNL para falar em público. O curso mais completo que você pode encontrar para falar em público com tranquilidade e assertividade. Espero você lá!